e atua numa relação de reciprocidade, afetando e sendo afetada pelos atores e elementos das redes. Eu vou inverter aqui a minha apresentação e vou deixar a minha por último, que eu acho importante dar espaço para as pessoas, porque na segunda programação a minha seria a primeira. Então, eu estou começando falando da proposta da mesa e vou passar a palavra para os pesquisadores, depois eu volto para falar. Então, primeira Miriam. Relatos de notícias nas redes sociais digitais, a emergência de múltiplos atores, Miriam Meliani. Está fazendo doutorado no Programa de Comunicação e Semiótica da PUC. Bom dia. Como a Lúcia falou, eu estou desenvolvendo a minha pesquisa de doutorado aqui na PUC, a Lúcia é minha orientadora, e a questão principal é a construção e distribuição de notícias em ambiente digital. A ideia é que o doutorado trace um diálogo com aquilo que eu trouxe de levantamento da minha pesquisa de mestrado, que também foi sobre redes digitais, só que no caso anterior eu pesquisei histórias de construção de perfis individuais. 3 jovens que se destacaram nas redes, ganharam uma grande repercussão e que eu analisei toda a trajetória. E agora, no doutorado, o que eu estou já pesquisando são projetos coletivos, como que eles estão se construindo nas redes e como que eles estão reinventando os modos de distribuir a notícia e também de criar a notícia. A gente sabe que as redes são capazes de construir ou destruir laços, a gente vê isso todos os dias, e de dar novos significados aos conteúdos, né? Quando você migra um conteúdo que foi postado originalmente num site, num portal, ou mesmo numa revista ou jornal impresso, quando ele migra para as redes, ele ganha uma outra dimensão bastante diferente, e é importante refletir sobre que dimensão é essa. Acho que isso é uma das discussões centrais que a gente enfrenta hoje, diante dos acontecimentos políticos, né? A pós-verdade está sendo muito discutida aqui nas mesas, e, de certa forma, eu passo um pouquinho por isso. Bom, como é que seria a metodologia dessa pesquisa? Então, é uma cartografia de projetos experimentais, eles fogem daquele padrão normativo do jornalismo construído ao longo do século XX, que é de cunho industrial e que não consegue sobreviver diante da nova realidade digital, ou pós-digital, inclusive. E partindo da premissa de que a popularização das redes sociais fez com que esses relatos de reportagem, de opiniões e imagens, migrassem e transbordassem daquela base formal de sustentação que sempre abrigou, né? Então, existe um transbordamento, uma contaminação dessas notícias. E o que isso traz de novidade, né? As redes sociais são baseadas na troca de mensagens muito focadas na vida cotidiana, nos afetos e, lógico, desenvolvendo os processos comunicacionais. O que tem de diferente? Múltiplos atores que constroem simultaneamente espaços de conversação e de visibilidade. Então, aquela estabilidade do jornalismo, das funções, da relevância e da hierarquia, se desconstrói nesse novo ambiente. E o que eu gostaria de estudar é que, talvez, né, uma hipótese, esses modos de troca de informação que hoje nós estamos observando nas redes possam ter raízes, inclusive, em modos de troca mais antigos, né? Passando um pouquinho por arqueologia das mídias, em tradições culturais que talvez sejam pré-industriais, ou talvez nem tanto para trás, mas, enfim, que a gente tem, de vez em quando tem que olhar um pouquinho para trás para entender o que está acontecendo hoje também. Base teórica, Michel de Certeau, Maffezoli. Eu estava vendo que eu tenho uma coleção de Michels. São 4. Michel Maffezoli, Michel de Certeau, Michel Foucault e
Michel Serres. São 4. Isso deve ter algum sentido. E aí as questões que estão envolvidas aí nessa construção. Como agem esses diferentes elementos, jornalistas, não jornalistas, máquinas, como eles agem na propagação das notícias nas redes. Essa atuação desses elementos tão diversos transforma substancialmente a própria definição de notícia. O que é hoje notícia nas redes? O que se define como notícia? No caso do jornalismo como disciplina institucionalizado, como ele se comporta diante dessa realidade das redes, dessa verdade que é multifacetada, que é consolidada na pluralidade de relatos e de narradores? Como ele se repensa diante disso? E a pergunta que talvez seja a central, que é, se esses relatos jornalísticos dissociados das bases convencionais de organização e distribuição, como eles conseguem se inserir e se realinhar aos processos das redes? O que vem a partir daí? Quais são os resultados disso? Aqui é uma apresentação um diagrama de contextualização dos diferentes modelos de construção e propagação da notícia. Então, a gente tem o modelo de jornalismo industrial, que é aquele que é visto como parte de um grande sistema de produção linear, tarefas especializadas, produz informação em larga escala para públicos distintos, tem um foco na competência técnica, no modelo de negócios e na produtividade. E a gente sempre teve meio que no paralelo o modelo romântico de jornalismo, que é aquele com um jornalista, né, como a gente, idealizado, um herói, capaz de transmitir uma verdade absoluta, e que tem inúmeras referências na nossa memória coletiva, na cultura pop, desde Superman, Spider-Man, né? São os jornalistas heróis que trazem a verdade a público, revelam, trazem à luz. O foco é na iniciativa individual, na ideia de imparcialidade e, na verdade, una e indivisível. E aí, né, nessa intersecção, nessas brechas, aparecem os novos modelos de construção da notícia, que são modos de construção e distribuição de relatos. Eu já por enquanto, nem estou adotando a palavra, o termo notícia, mas relatos de cunho informativo, praticados por diferentes agentes nas redes sociais, com presença de jornalistas, não jornalistas e máquinas, né, os robôs que já estão por aí distribuindo notícias em diferentes áreas, diferentes segmentos. Foco na multiplicidade de vozes, na polifonia, multiplicidade de perspectivas, diferentes visões, a partir de pontos de vista, de localizações desses agentes em diferentes pontos. Esse relato se transforma e agrega, né, uma nova visão para um determinado fato, para um determinado acontecimento. E uma ideia que eu acredito que seja a mais adequada, de verdade multifacetada e construída por múltiplos olhares. Aqui um pouco uma explanação sobre como eu pretendo integrar os diferentes elementos durante a pesquisa, ou seja, de uma forma dinâmica, objetos, aspectos teóricos e os ecossistemas comunicacionais, ou seja, as redes em que eles estão inseridos, de uma forma que seja realmente um fluxo e que, a partir desse fluxo, dessa interação, desse processo dinâmico, é que realmente tem a emergência aí dos processos que são os mais relevantes na construção da notícia. Aqui é um exemplo também do método, como a Lúcia falou, né, no 20 Tags, que dá também algumas pistas sobre o que é mais relevante ou não, aí a partir do meu projeto. Aí algumas coisas se destacam, como processos, cartografia, digitais, fenômeno, estudo do fenômeno, etc. Aqui é mais uma pista geral, né? Uma das características predominantes nas relações da comunicação nas redes digitais é a valorização das ações desenvolvidas no âmbito do cotidiano e da vida banal. Por quê? Né? Essa é a minha hipótese também. Porque elas são capazes de emprestar pessoalidade e humanidade a uma troca que, na verdade, lida com alta intermediação tecnológica e forte controle algoritmo,
Então, é um equilíbrio, é aquilo que dá pessoalidade, que traz a humanidade de volta. Então, as redes elas se constroem muito através dessas conexões pessoais. Não é à toa que o Zuckerberg recentemente fez uma alteração nos algoritmos do Facebook para que a gente receba no nosso feed de notícias mais mensagens dos nossos familiares e dos nossos amigos, e menos notícias veiculadas pelas corporações de informação. Ele fez porque existe um medo de que isso acabe enfraquecendo a liga da rede, né? Então, a ideia é que o ponto de fuga desse fluxo informacional, que tem um grau elevado e constante de vigilância, eu também acho que não dá para a gente deixar nenhum dos aspectos de fora. A gente lida nas redes tanto com a possibilidade, com o potencial, né, como ponto de fuga, quanto também com os limites, com o grau de vigilância, com o grau de controle, com aquilo que nos chega através de todo um desenho dos protocolos, como diz o Galloway também. Esse ponto de fuga é marcado pela espontaneidade e pela ausência de funcionalidade nas trocas de mensagens. E para falar um pouco sobre isso, é óbvio que isso não é tudo, né? É uma parte, é um aspecto que eu estou trazendo aqui. E que outras pessoas já falaram também, mas eu quero falar a parte do relato da informação. E aí, usando Michel de Certeau sobre o cotidiano e Michel Maffezoli sobre o banal. O Certeau fala sobre a invenção do cotidiano como espaço capaz de abrigar a construção criativa da própria existência. E o Maffezoli afirma que as banalidades do dia a dia oferecem a única oportunidade de verdadeiro exercício de liberdade, longe dos padrões de eficiência do trabalho e das convenções sociais. Aí eu destaquei uma fala dele num evento que ele participou na ECA, em 2013, em que ele disse que a astúcia e o domínio da técnica no âmago da cultura geram uma espécie de reencantamento do mundo. Um momento mais otimista em relação às redes, né? A gente pode dizer que também, às vezes, a falta de astúcia e a falta de técnica desencanta o mundo. A gente convive com as duas coisas o tempo todo, em fluxo. Então, é isso exatamente aqui. Tensão permanente entre as várias forças e as características paradoxais das redes, chegada de novas e múltiplas narrativas a partir de diferentes perspectivas, com suporte que facilita a reprodução. Isso exerce pressão sobre a indústria do jornalismo e da comunicação. Todos nós estamos com um grande ponto de interrogação, como é que isso vai se resolver. A transversalidade da narrativa, a horizontalidade, uma credibilidade baseada na experiência cotidiana e não necessariamente no preparo técnico, que se tornou mais acessível a todos. Tudo isso são elementos que a gente tem que lidar para analisar esse contexto todo. Um momento histórico, a questão política que nós estamos vivendo, pressiona fortemente a avaliação coletiva dos projetos de comunicação corporativos tradicionais. A gente assiste isso, né? A grande imprensa, os modos convencionais de transmissão de notícias estão sendo fortemente questionados por diferentes motivos e circunstâncias. Novos modos de produção e consumo que influenciam esses modelos independentes. Eu tenho alguns estudos de caso, eu não vou falar aqui por enquanto, que não vai dar tempo, mas já tenho alguns modelos independentes que são muito interessantes e que abrem caminhos para alternativas a esse modelo convencional. Modos colaborativos de produção de conteúdos informativos. Jornalistas, não jornalistas e robôs dividindo o espaço digital, dedicado à circulação de notícias, e uma percepção de falso verdadeiro que é delineada por aspectos emocionais, afetivos e pessoais. Então, todo esse caldeirão aí de circunstâncias nos coloca diante, hoje, dessa perspectiva de repensar esse modo de construção e distribuição de notícias, e até mesmo de pensar o que é uma notícia no mundo digital. Em linhas gerais, é isso. Obrigada. Passar agora a palavra a Alessandra Marassi, que vai falar o turismo
a apresentação é o turismo e as plataformas digitais para o consumo colaborativo, um estudo das narrativas compartilhadas. Bom dia, né? Bom dia bom ainda. Dia. Não almoçamos. Eu sou a Alessandra Marassi, eu também sou aluna aqui do Programa de Comunicação e Semiótica e eu sou orientanda da professora Lúcia. Eu preparei um trecho, né, um artigo aqui para participar do ABCiber, que tem, obviamente, um vínculo com a minha pesquisa de doutorado. Não tem tudo, mas tem um recorte pequeno. Eu não vou tratar na minha pesquisa de doutorado somente do turismo, mas sim de plataformas digitais que estão orientadas para a colaboração. Por que isso? Porque aí eu escolhi o tema das viagens e do turismo, porque também tem uma questão que eu utilizo, que eu experimento, algumas delas, e é possível notarmos algumas transformações que essas plataformas vêm causando nesse setor, né? Então, eu escolhi uma plataforma para falar, que eu acho que alguns de vocês já devem conhecer, me chamou bastante atenção, pelo poder que ela tem de disseminar e de proporcionar outras experiências, utilizando a plataforma digital e utilizando a colaboração como uma forma de aquisição de alguma coisa ou de algum serviço. Então, eu vou apresentar aqui. O objetivo desse trabalho que eu trago aqui para compartilhar com vocês é refletir sobre os fatores que fomentam o consumo colaborativo de produtos turísticos por meio de plataformas digitais, e aí analisar as interações dos usuários e os discursos das redes também. Então, a ideia, eu vou fazer uma cartografia desses discursos, abordando também colecionando, né? Não é colecionando, mas levantando histórias de vida, histórias de experiências, porque as histórias de vida de pessoas que utilizam ou que utilizaram, principalmente essa que eu trouxe, que eu vou mostrar para vocês, impactaram fortemente na vida das pessoas. Teve pessoas que, inclusive, mudaram de país, mudaram de profissão, pela experiência que conseguiu vivenciar com a plataforma. Então, eu trago também, vou trabalhar bastante com o Shirk, né, na cultura da participação, que ele aborda essas relações da cultura participativa. E ele fala o seguinte, que apesar do capitalismo oferecer os mecanismos de recompensa, há circunstâncias que direcionam as pessoas a um comportamento menos individualista. Então, aqui vale uma reflexão que o Tomazello também fala muito disso, né, que nós somos seres que temos muito mais facilidade para compartilhar e colaborar com o outro do que ao contrário, de ser individualista. Então, ele faz um estudo com crianças e as crianças naturalmente vão lá e compartilham com os coleguinhas. Quando a gente chega no mercado corporativo, nós somos orientados à competição, que é um pouco diferente. Então, você precisa ser melhor que o outro para se sobressair, né? E aí vem as plataformas colaborativas e as iniciativas, né, de colaboração que vão de encontro a esse comportamento mais individualista. Então, as pessoas estão entendendo, e principalmente com o ambiente digital, que proporciona isso de uma forma mais disseminadora, que você é muito mais beneficiado quando você colabora, compartilha e coopera com o outro. É aquela matemática do dividir que soma, né? E não diminui. Então, o Shirk, eu trago aqui uma citação dele, né, que a base para esses projetos colaborativos é a internet, né, são as plataformas digitais. Então, a gente pode ver diversos exemplos, o Booking, o Airbnb, e eu trago aqui
deixa eu ver se já está aqui, que é o Worldpackers. Eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas ela é uma plataforma que você se cadastra e ela tem o objetivo de te oferecer uma hospedagem gratuita desde que você colabore com o local, com horas de trabalho. Olha que interessante. Olha o quanto isso pode... quantas experiências essa plataforma pode oferecer, e ela está presente no mundo inteiro. Ela tem mais de 95 mil usuários. Ela está presente no mundo inteiro, e ela não utiliza somente hostel, mas sim também hotéis. Então, é assim. Um dos objetivos é incentivar a troca de experiências entre viajantes e para facilitar também o voluntariado nos hostels. Então, você pode, por exemplo, se você é um fotógrafo, você se cadastra, escolhe o lugar que você quer ir no mundo e você entra em contato com aquele local e fala: eu sou um fotógrafo e eu ofereço esse serviço para vocês, ou eu faço produção de conteúdo para as mídias sociais e posso oferecer esses ou N outros. Na recepção, falar um outro idioma, receber pessoas, ensinar um idioma. E veja, isso aqui são exemplos deles mesmos. Então, por exemplo, eu sei cozinhar muito bem, eu posso trabalhar um pouco na cozinha. Então, o contrato com eles você pode ficar, por exemplo, 2 semanas. A primeira semana você trabalha, a outra semana você tem hospedagem. Aliás, as 2 semanas você tem hospedagem, mas uma você precisa trabalhar e uma você pode viajar e conhecer o local sem pagar nada. E aí eu pude levantar alguns relatos, né, de pessoas que utilizaram. Tem muitos deles, são infinitos. A plataforma é muito atuante no ambiente digital e ela traz. Aqui são alguns exemplos, né, de funções que você pode executar. E não é só uma plataforma para um público jovem. Tem homens e mulheres casados. Às vezes, não sei se teve um relato que eu vi que levou filho. Isso é bem interessante, porque a partir de uma plataforma digital que você pode colaborar, e aí você tem um serviço recebido diante daquilo que você pode trocar e cooperar com aquele local. Então, essa é uma parte da minha pesquisa, né? E eu levantei alguns discursos para você que já me indica mais ou menos qual é o perfil desse usuário e para onde isso pode estar caminhando. Então, eles dizem assim: viagens proporcionam experiências muito mais gratificantes do que o dinheiro não pode comprar. Não acumule bens, vá viajar e acumule experiências. Tem relatos de pessoas que foram morar em outros países, deixaram suas carreiras aqui e estão de um país para o outro, morando há 2, 3 anos, só vivendo junto com a plataforma e compartilhando e vivenciando experiências. No Brasil, nós temos aqui tem casos de brasileiros, né, que utilizam a plataforma, e temos aqui hostels, inclusive, que também se beneficiam muito com isso. Então, na Vila Madalena tem que chama O de Casa, está vinculado à plataforma, recebe gente do mundo inteiro, e as pessoas trabalham para ela no hostel. E aí o Tomazello, que eu já tinha... Michel também. Ele escreveu um livro, Why We Cooperate, e é onde ele faz vários estudos e pesquisas, inclusive não só com crianças, mas com... como é que é? Chimpanzés também. Ele estuda grupos de chimpanzés. E ele diz o seguinte: nós temos, na essência, esse intuito da cooperação. Não é uma coisa que nós
temos que aprender durante o caminho. Nós já somos assim, desde criança. Nós queremos colaborar com o outro. Então, ele fez pesquisa, por exemplo, de uma pessoa deixou alguma coisa cair no chão, né? Isso era parte do estudo, e uma criança veio correndo pegar para devolver para aquela pessoa, para ajudar, sempre com uma atitude altruísta, né? Então ele fala assim: na verdade, nós seres humanos somos uma espécie naturalmente social e tendemos a criar redes colaborativas. Então, na verdade, por que o meu interesse nesse tema? Claro que projetos colaborativos, pelos estudos que eu tenho feito, eles emergem muito mais em situações de maior escassez social, de dinheiro, né? As pessoas tendem a se juntar mais para colaborar com o outro em momentos de maior dificuldade. Mas agora, com as plataformas digitais, não é só esse o grande impulsionador. Então, é muito mais também envolvendo as experiências que são adquiridas, não necessariamente escassez de dinheiro ou economia em crise. Claro que isso favorece, mas não só mais. E aí eu tracei aqui um perfil, né, do Worldpack, do viajante. E existem, de acordo com os discursos, existem diversas motivações para que as pessoas se disponibilizem a colaborar. Então, tem pessoas que utilizam a plataforma porque amam viajar, então, e eles têm pouco dinheiro e eles querem interagir com outras pessoas. Tem pessoas que preferem as experiências imersivas, então interagir, conhecer novas culturas, viver em outro país, aí já é uma coisa mais assim, uma mudança mais impactante, né? Então, ela quer deixar o país de origem, quer ter essa experiência de viver em outro país e aprender um outro idioma, conhecer o mundo, viajar com o mínimo. Isso aparece muito no levantamento que eu estou fazendo, é uma pesquisa em desenvolvimento ainda, né? Então, é você viajar com o mínimo de pertences. Não é o conceito do mochileiro, mas você pode ter mais liberdade quando você leva menos. Não carrega tanto. E tem pessoas que têm o objetivo de desacelerar e desurbanizar. Então, pessoas que necessariamente precisam ter um contato com a natureza. Porque um dos trabalhos oferecidos é você trabalhar em horta também, ir lá e plantar alguma coisa. Então, existem locais de horta comunitária que você pode ajudar com o seu trabalho. E aí vai bater de frente também um pouco com o setor de turismo atual, né? Que nós temos, que você precisa de uma agência de turismo, existem as empresas que são regulamentadas, que pagam impostos, pagam uma taxa mais alta, e estão sofrendo com essas iniciativas colaborativas, porque as pessoas podem ter uma hospedagem num local, né? Por exemplo, o Airbnb. Eu conheci o Tristão, né? Leonardo Tristão. Ele, inclusive, é o esposo de uma amiga minha e ele é o CEO do Airbnb hoje. No setor do turismo, existem taxas altíssimas que os hotéis pagam. E o Airbnb, também, nesse mesmo viés de plataforma digital dentro desse setor, esses locais que estão na plataforma oferecendo uma hospedagem, eles não pagam a mesma taxa, né, que as empresas, que os hotéis pagam. E aí há um conflito assim de interesse, porque eles acham que, pelas leis brasileiras, não é correto. É como o Uber está vivendo hoje, tá? A mesma regra. E aí, numa entrevista, o Leonardo, que é o CEO do Airbnb, ele diz o seguinte, que a plataforma, agora falando do Airbnb, né? Ai, meu Deus, estou acabando. Ele serve como uma forma alternativa
para as pessoas. Então, por exemplo, na época das Olimpíadas, os hotéis do Rio não tiveram capacidade para receber todo mundo. E o Airbnb foi uma alternativa. Tá, isso aqui eu já falei. Bom, para concluir, a minha pesquisa está em curso. Esse é um trechinho muito pequeno, porque eu vou tratar muito mais das questões das histórias de vida, das experiências, e como assim, o quanto de plataforma digital colaborativas as pessoas estão utilizando e como que isso está fazendo parte da vida dessas pessoas. Esse é o meu interesse na minha pesquisa. Eu uso as plataformas, eu já identifiquei, claro, problemas. Então, existem problemas de segurança. O Airbnb, a gente sabe, né, de relatos de roubo, de assédio. No próprio Worldpackers, há problemas de o hostel desfazer o acordo depois que a pessoa já chegou ali, mas raríssimos, né? Bem pouco, perto do volume de sucesso que ele tem. Então, eu vou trabalhar bastante com o Shirky, com o Sennett e com o Tomazello também. Tem um pedacinho, né, do trabalho dele, dos estudos dele, que vão me ajudar bastante na minha pesquisa. E eu acho que é isso, para não estender muito o meu prazo. Obrigada, Alessandra. A gente está deixando tempo para o debate também, né? Por isso, a questão do horário. Bom, passo, então, agora a palavra a Bernardo Queiroz, democratização dos dispositivos / redes audiovisuais, processos de criação bottom-up e a reinvenção do cinema. Bom dia. O caso do meu projeto está uma situação mais inusitada, porque isso é uma tentativa de eu esboçar um capítulo que eu estou escrevendo. Então, qualquer hesitação é por causa disso. Eu, especificamente, estou trabalhando as consequências dos processos de digitalização e integração em redes para o cinema. Especificamente, como é que essas redes e esses dispositivos, esses trecos que a gente carrega colado no corpo da gente, permitem a criação de novos pensamentos cinematográficos, novas formas da gente trabalhar o cinema. Então, eu tenho que fazer uma parte teórica chatinha antes, eu vou tentar ser breve nisso. A ideia toda da minha pesquisa, a minha agonia, vamos dizer assim, é essa coisa que o cinema tem dele querer ser esse monolito puro e perfeito. Quando não foi assim que, na verdade, ele nasceu. Arqueologicamente, é uma pesquisa que eu já fiz isso no mestrado. E o que acontece é que o cinema ele não nasce com essa forma que a gente conhece. Então, o André Parente, no texto dele sobre a forma cinema, ele define que esse modelo de sala que a gente tem baseada no teatro italiano, com hora marcada, que você paga ingresso, que você fica lá durante 2 horas e não pode falar e não pode usar telefone, é uma forma de cinema que ela se tornou hegemônica, mas ela não é a forma. Não é a mesma coisa. É uma maneira, não é a maneira. Não é uma religião. Não existe um único Deus, vamos dizer assim, nessa coisa toda. Então, quando você vê essa visão em 2016, ela se torna mais do que só um problema de enfoque, mas ela também se torna um problema exclusivo. Porque a partir de 2000, na verdade, 1996, você começa a ter a inclusão dessa forma dentro de um circuito de multiplex. Então, você tem a morte dos cinemas de rua. E, com isso, você tem a integração de um modelo de cinema que é hegemônico num processo que também está incluído numa cultura e num modelo que ele é altamente excludente. Eu garanto que todos vocês gostariam de ir mais para o cinema, mas ele é muito caro. E ele está incluído num circuito que faz com que ele seja ainda mais caro. Então, você retira de um bom pedaço da população a chance dela ter contato com aquele tipo de conteúdo. E, portanto, com certas visões de mundo, com reflexões, com a própria experiência estética. Você nega isso a uma população quando você une esses dois problemas. Então, o que acontece é que essa forma cinema ficou inclusa nessa área de preços e de espaços que são muito delimitados. Mas não é a única possibilidade. E é esse tipo de potência, esse tipo de criação
possibilidades é que eu tento ver quando eu tento enxergar o cinema incluído numa situação de sistemas, né? Então, uma rápida coisa tem que ser falada, né? Para a gente entender o cinema, a gente tem que entender essa ideia de dispositivo, né? O Agamben ele coloca que o dispositivo ele é algo que aprisiona, né? Ele é algo que tem uma capacidade de capturar, de interceptar, e de modelar, e de controlar e assegurar gestos, condutas e opiniões de discursos dos viventes. Então, quando você circula o cinema através de outras redes e através de outros dispositivos, você tem uma renegociação dessa modelação, desse controle, desses discursos, né? Então, você tem, portanto, uma relação de, vamos colocar assim, de troca, né, com redes e com tecnologia que, na forma original, na forma do cinema hegemônico, ela não acontece, né? Então, a coisa do engessamento do sistema cinema é tão forte que, se você desmontar um projetor, você vai encontrar dentro dele uma peça que puxa o filme para dentro do projetor, que quem costura conhece essa peça porque é a mesma peça que faz a máquina de costura puxar o tecido. É exatamente a mesma peça e ela existe da mesma forma desde que os Lumière fecharam o sistema deles, no início do cinema. Ela só foi aposentada quando George Lucas inventou o projetor digital. Então, é só para ilustrar o quanto esse modelo e essa construção desse dispositivo ele é estável, né? Ele tem a mesma peça faz 100 anos. Né? Então, o que é uma coisa engraçada, porque, por outro lado, em várias teorias do cinema, o cinema vem morrendo. Tem um discurso de morte do cinema que é razoavelmente contínuo, né? O André Gaudreau fez um livro onde ele cataloga 8 mortes do cinema. A primeira, pelo próprio autor do cinema, que é o Lumière, né? Ele diz que esse negócio nunca ia dar em nada e ninguém nunca vai se interessar por isso. Né? Bom, né? Então, só que quando você coloca a ideia da estagnação no ambiente de sistema, da teoria dos sistemas, você tem um problema, porque a estagnação não é saudável, né? Ela gera o que o Simondon chama de um estado de morte, né? É um estado no qual nenhuma transformação é possível, a não ser que você tenha uma energia externa. Essa energia externa só existe quando você tem um modelo de emergência. E, na minha visão, essa questão dessa energia externa é justamente esse modelo de integração, né? Então, o Mark Bedell ele define a emergência, né, como um fenômeno que, de alguma forma, ele é constituído por e gerado a partir de processos subjacentes, mas que ele também continua funcionando independente desses processos, né? Então, um exemplo é o corpo humano, que ele tem os órgãos, mas não são os órgãos que fazem o corpo humano, né? Do mesmo modo que não é somente o cérebro que faz a consciência, né? São processos emergentes, né? Então, eu tento ver quando você vê o cinema desse jeito, eu tento ver um cinema que ele não está preso a esse modelo da forma cinema, né? Eu apelidei de cinema sem cinema porque eu tenho que dar nome a isso, né? Mas, então, essa cultura e a integração em redes, ele serve, sistemicamente falando, como um sistema de correção de erro. Ele tira a forma cinema desse modelo de mobilidade dela, né? E, com isso, você permite abrir essa caixa preta, né, que é o cinema, para outras possibilidades que talvez não fossem tão possíveis de serem exploradas antes, né? Então, é um cinema que prescinde da sala de cinema, mas vive nas e através das redes de computador, dos dispositivos portáteis, dessa vida interconectada que a gente tem, né? Então, ele dá a volta nas limitações impostas, inclusive essa de dinheiro e de acesso, né? Como eu peguei aqui numa conversa do Reddit, que eu vou traduzir para vocês, de 2 usuários, né? Que um deles fala: eu fui para um restaurante, paguei 80 conto para 2 pessoas. Fui para o cinema, paguei 70 e tomei um refrigerante e uma pipoca. Bem-vindo à Austrália. Né? O amigo dele faz, e a gente se pergunta por que é que tanto australiano pirateia filme. Aí um terceiro comenta, né? Bom, ainda bem que a velocidade da nossa internet é a mesma da República Tcheca, né? Com uma conexão de custo alto e com limitações de banda. Senão, a gente ia ter quebrado a internet com os nossos jeitos criminosos, né? Então, quando um sistema chega num certo nível de complexidade, você vai ter a emergência de propriedades novas, né? Essa relação ela é curiosa, né? Então, o modelo emergente gera características que os pedaços que o compõem originalmente não os tinham. E é isso que é interessante,
Né? Então, essas redes e as culturas, elas permitam que emerjam. Eu coloquei entre aspas porque eu fiquei em dúvida com a conjugação do verbo emergir nesse sentido. Foi bem difícil. Né? Essas formas que podem ser classificadas como estratégicas institucionais e táticas que eu coloquei como das quebradas também, né? Que são um cinema que ele não é essa coisinha certinha, que ele tem que ser estruturado da maneira como ele sempre foi. Né? É um cinema da brecha, ou de pelo menos de você criar brechas dentro da constitucional. Isso é a terminologia do dissertor. Né? E a minha pergunta é, será que eles são menos cinema por causa disso? Então, tem uma questão de facilidade de barateamento que a tecnologia traz com isso. Né? O Benkler, no livro dele sobre a riqueza das redes, ele fala que as pessoas vão fazer aquilo que você permitir que elas façam. Né? Por quê? Porque é menos esforço. Né? Então, ele diz que, especificamente, né, a gente tem que tomar vantagem das novas capacidades para formar conexões que eram inviáveis no passado. Isso não é determinismo de mídia, isso não é utopia, né? Isso é uma observação simples. As pessoas fazem o que elas podem e não o que elas não podem. A gente já tem uma vida suficientemente corrida. Se for difícil, ninguém faz. Né? Se for caro, também ninguém faz. Então, eu trouxe aqui 3 objetos para dar exemplos. Um deles é uma animação, né, criada originalmente como uma websérie, como uma homenagem a Fernanda aqui, uma colega nossa, né, que é criado originalmente por um dublê chamado Monty Oyon, e ela foi planejada para servir também como um longa-metragem, só que eles tinham um problema de circulação. Eles fizeram um convênio, então, com uma empresa chamada TUG, e a TUG ela é um Kickstarter, um quicante de cinema. Né? Ou seja, você propõe o seu filme, você faz uma mídia de você faz uma circulação dele via rede e as pessoas compram ingressos possíveis. Se você conseguir fechar uma sessão, você fecha aquela sala e você tem uma exibição daquele filme. E aí, com isso, você corta todo o problema de você ter a compra de blocos, o aluguel das salas, né, o aluguel do esquema todo da forma cinema que fez a indústria de cinema funcionar como ela funciona. Você passa a aplicar a uma lógica de distribuição de preços e uma lógica de fartura, porque você tem um custo muito menor. Afinal de contas, né, ninguém trabalha mais com cópia impressa de negativo, não precisa. Né? Só se você for um cara mais preciosista, mas se você não tiver essa preocupação, você tem umas possibilidades muito interessantes, né, que faz você abrir teu filme para um público que talvez não tivesse acesso a ele. Né? E quem vai ver teu filme é quem está interessado por ele, não quem está sendo bombardeado pela propaganda eternamente. Tem que ver o último filme de super-herói da Marvel, senão você não consegue conversar com seus amigos. Sabe? Não é bem isso. Então, como é que está meu tempo, Lúcia? Desculpa. Só para saber se eu tenho como exibir os trechos dos filmes. Só foi 10. Hein? Ótimo. Estou bem. É o seguinte, então, dá para eu mostrar, eu trouxe aqui o trailer deles, né? Só para vocês entenderem muito mais como é que funciona a animação dele. Ele tem uma animação mais baseada no desenho japonês, né? Tanto é que no Japão ele foi dublado e muito fã de desenho japonês, quando viu a versão em inglês, achou que estava dublado. Né? Tá aqui. Eu vou cortar no meio, porque é só para vocês verem a estética. Man, born from dust, was strong, wise, and resourceful. But he was born into an unforgiving world. Ele é todo criado em So you captura may de prepare movimento. your guardians, but take heed. Que também era um equipamento bem caro antes e hoje em dia é ridiculamente barato. But perhaps victory is in the simpler things that you've long forgotten. Things that require a smaller, more honest soul. Ruby Rose, where did you learn to do this? Signal Academy? And what is an adorable girl such as yourself doing at a school designed to train warriors? I want to be a huntress. You want to slay monsters? Yeah. Well, okay. Oh, I can't believe my baby sister's going to Beacon with me. Please stop. So, what's your name? I'm Weiss. Blake. Yang. John. Kira. Ren. Nora! Great, the gang's all here. Now we could die together. You have traveled here today in search of knowledge, to hone your craft and acquire new skills. But your time at this school will prove that knowledge can only carry you so far. It is up to you to take the first step. Whoa! Is that a
scythe? It's also a customizable, high-impact sniper rifle. A what? It's also a gun. Esse é um deles, né? Então, o outro objeto que eu acho, na verdade, mais interessante é chamado 15. O 15 ele é uma produção da Blumhouse Productions. Para quem conhece filmes de terror, é a produtora por trás do Atividade Paranormal, né? O produtor dele é o produtor do filme é o produtor que fez A Teoria de Tudo, né? Então, gente bem pesada por trás dele. E ele tem uma característica muito curiosa. Ele é um filme de terror desse de serial killer que é construído via Periscope. Então, quem conhece Periscope sabe que ele é uma mídia de suporte interligada por internet e que funciona ao vivo, né? Então, na história, o serial killer ele hackeia dentro do link da produtora e usa o link da produtora para transmitir as mortes que ele faz, né? Então, ele é feito ao vivo. As pessoas que estavam vendo o filme na hora que ele aconteceu tinham como falar com o serial killer. O serial killer está segurando o celular e quem já usou o Periscope sabe que tem o chat que fica passando com as reações das pessoas, né? E, às vezes, ele reage às pessoas que estão falando com ele. Então, você tem como conversar com o serial killer. Só que aí aconteceu uma coisa curiosa, né? O filme nunca chegou no final, na exibição dele, porque muita gente deu report achando que era verdade. E aí o filme não foi exibido todo, né? Ou seja, Orson Welles teria ficado feliz pra caramba, né? Quem lembra da história da Guerra dos Mundos, que ele leu o livro no rádio e as pessoas achavam que tinha um alienígena invadindo a Terra, né? É meio a mesma coisa, né? Eu trouxe aqui um pedaço dele, ele é muito grande, né? E aí dispensa apresentações. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, especificamente nas caixas de texto, porque tem a reação das pessoas que estão vendo. E você vê claramente que tem muita gente que entrou na brincadeira. Ah, vai lá, mata ela, né? E tem gente que faz. Cara, não é uma boa ideia a gente ligar para a polícia, né? Então, eu trouxe aqui um pedacinho dele, tem 2 minutos, né? E tem um meta interessante que o próprio assassino usa... carrega o periscope e ele mostra no periscope da vítima que ele está sendo ao vivo realmente. Cara, it's raping time, né? É assustador. As pessoas reagindo às vezes. Ele usando o periscope da vítima, ele configura. Para ele mostrar que o link realmente é ao vivo. Ele carrega o Twitter da produtora, que ele tem a senha. E ele mostra ele mesmo. Pelo menos lavar as mãos e deixar sangue por todo lugar, né? Alguém no chat fala. Isso tem que ser mentira, um cara fala, né? Vocês devem perceber que tem um delay entre a imagem, o chat que vocês estão vendo e o chat que apareceu no vídeo. Isso foi um problema, inclusive, para o making-off deles. Eles mostram isso no making-off, que eles filmaram 3 segundos na frente, porque o periscope tem um delay de 5 segundos. Então o tempo real dele não é real de verdade. I think I helped you with this one, Jessica. Doesn't Jessica have any friends out there? Anyone who can call the cops and save her life? Enfim, né, é só 2 trechinhos, é muito perturbador o material, né? E ele nunca chegou no final, né? Ele foi cancelado, o próprio Periscope cortou o feed
Então, existe na internet o filme inteiro, com todos os seus 25 minutos, mas o Periscope corta o feed na primeira exibição do filme. Ele nunca chega no fim. As pessoas dão reporte e dizem que não querem... Tipo, aquilo não pode estar sendo exibido. Né? Não é legal. Né? E, por fim, né, um último, mais dentro do tema do evento, né, tem o 99%, o 99%. O 99% ele é um documentário construído colaborativamente sobre aquela primeira ocupação de Wall Street em 2013, nos Estados Unidos. Né? Então, ele é um trabalho gigante de ocupação, né, de catalogagem. Né? Ele teve 4 diretores, teve 5 co-diretores e mais de 100 pessoas enviaram material. Eles saíram catalogando gente que estava lá no dia e pediram para todo mundo mandar vídeo, gente que conhecesse, amigo de amigo, enfim, né? Para eles catalogarem esse material. E uma grande dificuldade é que a quantidade de material era tão grande que eles precisaram bolar um esquema de mapeamento para eles definirem que pedaço de vídeo veio de que área da ocupação, em que momento, para você poder ter uma cronologia de eventos. Senão, esse material, sem esse tipo de mapeamento, esse tipo de construção é impossível. É por isso que tem tanta gente como diretor e co-diretor. Só que quando você trabalha assim, você nega uma das características que a forma cinema mais ama, que é o controle. Né? Que é a coisa do auteur. Né? Aquele cara que tem controle sobre todos os aspectos da produção. Né? Quem é o diretor de fotografia desse filme? Se tem 100 colaboradores com câmeras espalhados, quem é o diretor de fotografia? Né? Quem é o diretor real? Quem é que define a pautagem? Né? Então, o esforço de tagging desse material foi absolutamente brutal. Né? Tanto é que tem um ponto que eles tiveram que fazer HDs em array, né? O que eles chamam de daisy chain, que você liga um HD no outro, para você poder ir passando a informação de um para o outro e você ter acesso a todos os materiais. Porque não tinha porta que chegasse. Né? Não tinha ilha de edição que resolvesse. Eles tiveram que fazer um pré-corte de um pré-corte, de um pré-corte, de um pré-corte, para poder ter alguma coisa que fosse relativamente assistível. Né? E você não tem um pré-roteiro. Né? Você tem que renegociar tudo. Então, quando você tem esses modelos, você abre mão de poder seu para ceder poder para os outros. Seja financeiro, porque você não é mais responsável pela sua própria produção executiva, seja de roteiro, né? Seja de exibição, seja de estética. Você não tem como controlar essas coisas quando você abre. E isso não é ruim. Né? Só que isso entra em processos contrários ao que a arte cinematográfica mais se orgulhou durante muito tempo. Né? Então, quando você tenta... O que eu estou tentando mostrar aqui é porque eu vi que teve um defeito no terceiro filme e o meu tempo está acabando. Então, essa visão desse cinema como sistema em redes, né, e não como caixa preta, ele abre essa possibilidade de você renegociar as potências de criação e de circulação. Né? A própria percepção da obra também vai mudar, portanto. Né? Você vai enxergar o mundo de um jeito diferente, já que a gente também definiu que o dispositivo permite que você controle ou ordene os processos de cognição e de percepção também. Né? Então, você revê autoria, você revê controle, você revê economia, você revê estética, você revê os processos técnicos de produção e você revê a tua relação com o material. Né? Então, esse é mais ou menos um capítulo. Eu estou ainda em processo de escrita. Então, enfim, eu vou dar muito trabalho para a Lúcia ainda. Tá? Mas brigadão. Minha bibliografia... Agora sim. Ela tá lá. Obrigada, Bernardo. Uma pena que não deu para a gente ver um trechinho do seu terceiro objeto, né? Mas depois a gente pode continuar essa conversa via rede, né? O próprio grupo, e refletir. De qualquer maneira, agora entrando naquilo que eu apresentei para hoje, deixa eu me cuidar aqui, porque eu também sou do tipo animada, né? Zerar. Pronto. Queria já ir para cá. Narrativas e histórias de vida. Narrativas de vida, tá. Cadê? Isso. E eu acho que o que eu vou falar vai linkar direitinho com essa última experiência do 99%,
Porque quando a gente pesquisa grandes bancos de dados, isso é uma realidade, né? Eu falo assim, o que caracteriza a nossa linha de pesquisa, os trabalhos que a gente faz no grupo, olhar para o fenômeno, deixar que o fenômeno nos desperte reflexões. Aí trazer autores para dialogar e não tentar usar uma teoria e trazer questões do cotidiano, dos fenômenos midiáticos, para ilustrar a teoria. Né? Obviamente que depois que a gente olhou para o fenômeno e fizemos as relações com os autores, a gente vai voltar para a teoria. E a teoria vai ser revisitada e reescrita. Essa é a ideia da visão crítica da pesquisa. Senão, para que a gente está na academia? Né? Não é para ficar só organizando teorias. Isso a gente faz em casa, estudando, enfim. A gente se tornaria pessoas mais cultas, mas não traria nenhuma contribuição para o entendimento da cultura, da sociedade, enfim. E quando a gente olha para o fenômeno desse grande banco de dados, que está sendo criado o tempo todo, porque isso é uma máquina, no sentido, são vários dispositivos que estão gerando essa grande coleção de dados, tudo é digitalizado. Então, até a ideia de cartografar, ela é fundamental, é como se o cartógrafo fosse aquele, né, que vai dar um sentido para essa montoeira de dados, essa avalanche de dados. Se a gente não fizer cartografia, eles não servem para nada. Então, a autoria, né, o recorte, eu penso sempre no artista. Estou olhando aqui para a Loli, né, que eu perdi a palestra de vocês hoje de manhã, que eu estava na outra mesa, mas, assim, é a curadoria. Se nós não fizermos um recorte, por que adianta tanta coisa? É só para a ansiedade da informação, né? Como tão bem já disse o Urman. Então, a questão das narrativas e histórias de vida, ela é assim, é pulsante. Eu fiz grandes mapas de tags, né? E por quê? Porque as pessoas ficam contando tudo o que acontece, não só o que acontece, mas até o que elas queriam que acontecesse na vida delas, e gerando documentos, que podem ser imagens, vídeos, frases. Então, é Facebook, é Instagram, é Flickr, enfim. São milhares de locais onde essas histórias de vida estão sendo criadas. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, o Roger Tavares, e ele falou assim, não, isso para mim é que nem mato, cresce demais, me incomoda. Realmente, não é fácil fazer uma pesquisa com narrativa e histórias de vida no ciberespaço. Você tem que realmente ter muita vontade de buscar padrões e buscar esses comportamentos emergentes, né? Porque, senão, a sensação que dá é de vastidão e total descontrole. Por outro lado, se a gente propõe um recorte para essas histórias de vida, a gente começa a ver outras questões que são muito singulares, apesar de ter o excesso. Então, uma coisa muito interessante, e aí eu vou trazer o Walter Benjamin, né? Walter Benjamin, para mim, é um dos autores que mais estimula pensamentos criativos. A gente sempre tem uns que falam assim, esse cara, eu leio, ele me deixa... Por quê? Porque ele realmente não foi convencional na época, não é convencional até hoje. Né? Ele tem uma capacidade de provocar. E tem um texto dele, acho até que eu trouxe a referência aqui, espero que sim, né? Que se chama O Narrador. Ele discute a questão da narrativa em vários textos, mas nesse que está lá no Magia Técnica, né, na Brasiliense, saiu naquele Magia Técnica, escritos, né, que chama. Ele vai falar dessa dimensão fenomenológica e existencial da narrativa. Então, a narrativa ela seria uma forma artesanal de comunicação. Parece um paradoxo. Então, a gente está vivendo uma era onde a comunicação está sendo questionada, posta... todos os paradoxos do que é o fenômeno comunicacional estão colocados. Será que a gente comunica? Essa é uma grande questão. Então, o que comunicamos de fato? Será que, quando a gente está conversando, quer seja com um amigo, um parente, ou mesmo num congresso como esse, a gente está comunicando? Né? Isso é muito complicado de ser entendido. Porém, existe um tipo de comunicação que é artesanal na narrativa, que acompanha a história da humanidade. E nesse pequeno texto, que eu acho muito poético, né, ele chega a falar dessa função até de sobrevivência. Ele coloca as narrativas
por exemplo, dos marinheiros, né, os viajantes, quando eles chegavam, eles contavam as histórias do que tinha sido a experiência. E a narrativa também no ambiente do artesanato, quer dizer, o que são os locais onde tem um professor, o artesão, o artífice, trabalhando com seus discípulos. Quer dizer, é necessário a narrativa para que haja esse aprendizado. Então, a narrativa, ela tanto traz notícias de fora do viajante, como ela também tem esse poder de não só cristalizar ou transmitir conhecimento, mas também de organizar práticas. Porque nesses ateliês de artesãos, não é? As coisas tinha que ter um certo método. Quem é professor assim, em cursos mais práticos, por exemplo, na área de vídeo, na área de rádio, nota que, às vezes, vêm pessoas para dar aula que têm muita experiência prática e têm muita dificuldade de dizer como é que realiza a prática. Porque não é só uma questão de organizar o que ele sabe, mas de saber contar como ele sabe. Né? Então, narrar, assim que se faz esses procedimentos. Inclusive, quando a gente faz os nossos encontros aqui no Multimeios, é sempre muito complicado, porque a gente tenta dar uma equilibrada entre o pessoal realmente que sabe pôr a mão na massa e faz, e que trabalha aí na produção, e o pessoal mais teórico, que fica lá falando quais são as teorias importantes. Por quê? Porque, às vezes, os teóricos não têm essa dimensão. E como a gente está nessa linha de processos de criação na comunicação e na cultura, às vezes a gente vai entrevistar alguém que está produzindo alguma coisa, ou mesmo pega os textos que essas pessoas produzem e colocam nos projetos, que são os famosos statements, né? Até que ponto aquilo, de fato, é uma experiência vivida ou é apenas um discurso informativo? Então, essa dimensão existencial da narrativa, ela escapa, às vezes, por essa formatação, por esses protocolos. Bom, mas continuando com Walter Benjamin, essa aqui é uma citação dele, que é maravilhosa, na qual ele fala que contar uma história é uma arte de contar de novo. Quer dizer, quanto mais se conta, mais se conserva a história. E ela se perde porque ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história. Quer dizer, essa coisa de estar ouvindo a história enquanto o tecer e o fiar, o costurar, não é? Tem um romance maravilhoso no qual do Guimarães Rosa, né? Que ele fala dessa coisa de estar na sala, as mulheres estão costurando, alguém está enrolando doces e tal, enquanto o tio, que é o caixeiro viajante, vem contar a história. Então, isso foi perdido. Às vezes, a gente até quer acompanhar as histórias dos nossos amigos, eles ficam mandando coisas no Facebook, não é? As férias, então, é pior. E a gente não tem tempo. Não é só porque a história não está sendo contada. Às vezes, até a própria pessoa que fotografa essas histórias, ela registra as histórias, ela não olha mais o que aconteceu. As bancas acontecem, as pessoas, às vezes, não têm tempo de comentar. Então, a gente está vivendo um momento de perda desse potencial. E eu acho que a academia ela tem que ser um lugar onde a gente faz aquilo que ninguém está fazendo também. Não pode, vamos deixar isso de lado, isso não é importante. Ao contrário, ali tem coisas que realmente são significativas. E, bom, aí a gente pode falar, quais são os projetos que estão abertos a esse tipo, pelas ruas de Perdizes, e contribuir com esse projeto, mas o que tem mais é sobre índios, questões ecológicas, contextos urbanos, tá? Mas assim, mais ligado a essas questões de meio ambiente. Então, é isso que eu queria trazer, e vamos abrir para poder conversar, que também é muito importante e justifica a gente estar aqui nesse encontro. Obrigada. Eu queria, na verdade, fazer algumas perguntas para o Bernardo. Muito interessante a sua apresentação, Bernardo. Eu conhecia 2 dos 3 filmes, não conhecia o vídeo do 15, bem interessante. São, na verdade, 4 rápidas perguntas, uma sobre cada filme e uma terceira no contexto geral. Primeiro, sobre o Ruby, você falou muito sobre como existe uma autoria descentralizada, e, de fato, houveram várias pessoas participando da produção, mas o Mount 1 ele era realmente muito significativo, e o falecimento dele impactou muito na produção. Eu queria saber se você sabe como que isso afeta a recepção das pessoas de ver aquele material sendo continuado por outras pessoas. Inclusive, isso também está relacionado com a minha pergunta sobre o 99%.
como que, se você tem se você sabe como que as pessoas que participaram nesse processo enxergam o filme final, se elas conseguem ainda se enxergar naquele produto final. E produto não, né? Naquela mídia final. E quanto ao 15, você falou justamente que foi muito reportado e por conta disso ele acabou sendo derrubado, não foi exibido até o final. Mas as pessoas que curtem a página da produtora e que acompanham aquilo, se você sabe se elas estavam acompanhando aquilo e curtindo aquela produção. E, por último, uma questão um pouco mais geral sobre essa produção é que, atualmente, a gente já tem um começo de uma apropriação disso, dessa produção de cinema tradicional, começando a se apropriar desses meios. Graças aos céus. Oi? Graças aos céus. Muito bom, mas eu queria saber se você sabe, tem mais informações sobre esse tipo de produção, porque eu conheço, por exemplo, o Freenet Film, eu não sei se você já viu, e que foi uma produção de uma produtora tradicional, a Molotov, mas falando sobre código aberto e falando sobre questões abertas na internet, que foi publicado livremente na internet. E outras produtoras maiores já começam a trabalhar com webséries e começam a trabalhar com esse tipo de formato. É isso. Obrigado. Tá, um monte de coisa. Né? Bom, a coisa do Monty Oum, que é o diretor e o criador do Ruby, é uma coisa muito particular porque ele já tinha trabalhado em webséries antes. Né? Ele é um dos responsáveis pelo Red vs. Blue, que é uma das grandes produções, né, de machinima da história da internet. Né? 27 temporadas. Né? Se não estou errado, eles fazem temporada de 6 meses. Então, acho que tem 27 temporadas do Red vs. Blue. E ele era a grande força motriz por trás do Ruby, nesse sentido. E o problema é que ele morreu, né? Então, o autor da série morreu e a série está continuando sem ele. Né? Então, tem sempre essa questão, né? O que é que vai acontecer com o conteúdo quando essa figura some? E, até agora, todo mundo está dizendo que o mundo compartilhado é mais importante do que o ele. Né? Essa coisa do cenário que ele criou originalmente virou uma plataforma separada. Inclusive, tem um fórum de discussão dentro da própria produtora, né, da Rooster Teeth, né, onde os fãs discutem as coisas da série e os próprios produtores já dizem que eles enxergam aquilo ali como uma forma de guia também, para saber o que eles estão fazendo de errado. Né? Então, por mais que ainda tenha uma força... Uma das nossas professoras do programa, Cecília Salles, ela fala que, na verdade, não existe um autor puro. Né? Não existe essa coisa da criação autoral pura, porque o autor não vive no vácuo. Né? Então, mesmo que o cara seja o autor clássico no sentido da teoria do cinema francês, o Alter, quando a gente pensa no Godard ou no Truffaut, ele ainda está inserido num contexto onde ele conversa com um monte de gente. E as redes não são só redes digitais, né? Mas as redes digitais facilitam essa integração e essas possibilidades de criação compartilhada. Né? Eu acho que isso é mais verdade na coisa do 15. Quem acompanha a produtora já sabia o que era. Né? E eles não são o ponto de integração mais interessante. O ponto de integração mais interessante é gente que usa o Periscope e entra naquele feed ou por uma indicação de amigo, ou porque descobriu sozinho, ou porque viu numa rede social que ele não sabe o que é, e quando ele vê, tem um cara sufocando uma menina com um saco de plástico. E ele fala, caramba, calma, o que é isso? Né? E a reação dele é vista pelo personagem que responde. Né? Vamos chamar 91. Aí tem uma hora que não entrou aqui, porque, enfim, eu não podia mostrar o filme inteiro, que o serial killer faz isso, ligue para 91, eu te desafio. Sabe? Para aquela coisa. Então, assim, tem essas integrações que não são previsíveis, são comportamentos emergentes. Né? E a coisa do 99%, ele foi um filme, infelizmente, que ele não teve um avanço muito grande, mas também isso não é surpresa, né? Ele é um filme americano num cenário de cinema que é governado pelas próprias corporações do 1% contra o qual eles estão protestando. O único lugar onde ele foi exibido com alguma projeção foi no Festival de Sundance, que virou um lugar interessante, inclusive, para a divulgação de conteúdo colaborativo. Não é o primeiro filme feito desse jeito. A produtora do Ridley Scott fez anteriormente um chamado Life in a Day, só que ele fez com o apoio da LG e do YouTube, que são duas mega corporações. Né? Então, existem locais para isso, mas não teve um impacto muito grande. O Life in a Day
por ter um nome maior por trás e ter um nível de recurso infinitamente superior. Tipo, tinha equipes de decupagem plural, né, para fazer tagueamento de imagem. Né? Enfim, as escalas dos dois filmes são muito diferentes. Né? Eu preferi o 99% justamente porque era mais próximo. Né? Se a gente quiser fazer um filme colaborativo, nós aqui, né, a gente não vai poder pedir ajuda para a LG nem para o YouTube. Eles provavelmente não vão querer falar com a gente. Né? Porque a gente não é Ridley Scott. Então, eu gosto dele mais por esse sentido. Ele tem uma potência mais próxima, vamos dizer assim. Né? Mas qualquer ajuda desses objetos de catalogagem, isso me interessa muito. Então, se você puder me passar, eu vou querer. Tá? Eu espero ter ido tudo, assim. Muita coisa. Mais alguém? Não? Eu queria fazer um comentário sobre o que você estava falando, né, do tensionamento entre o que é ficção e realidade, que eu acho que é uma questão importante aí. E, assim, no caso da minha pesquisa, que é a ideia das narrativas ligadas à informação, normalmente você acredita que elas estão realmente focadas na realidade. E a gente percebe que não necessariamente. E é interessante como muitas vezes a ficção se impõe como uma realidade muito mais palpável do que a própria realidade. Mais tragável também. Às vezes nem tão tragável assim, né? Tem coisas que são impactantes e que te revelam o absurdo daquilo que você está vivendo. A gente também conversando com... o Vitor não está mais aí. Conversando com a Cecília, a gente falou sobre isso. Como a ficção pode ser muito mais reveladora e muito mais baseada em sentimentos reais do que a própria notícia que se afirma como a portadora da verdade absoluta. Só um comentário. Eu acho muito curioso essa questão de que as mídias digitais elas são tão próximas. Antigamente, a gente tinha uma separação muito grande do jornalismo. Eu trabalhei em TV também, e as diferenças de suporte eram muito vitais nesse tipo de diferenciação. Eu consigo, olhando para uma imagem de telejornal e olhando para uma imagem de cinema, eu consigo saber o que é telejornal e o que é cinema. Né? Hoje em dia, como é tudo muito próximo, qualquer celular faz Full HD. Né? Boa parte dos celulares que vão sair agora vão ter suporte para resoluções acima de 1080, né, que é a resolução Full HD. São imagens de qualidade de cinema. Né? Então, a diferença, vamos colocar assim, sensória do suporte é muito vital nessa borragem. Né? A gente não consegue saber isso porque a gente chegou num ponto em que a gente mistura os índices de comparação. Né? Então, a percepção fica orientada nesse sentido. Agora, o que eu acho mais curioso, na verdade, é pensar via reversa, né? É pensar como é que a ficção se tornou menos interessante que a verdade. Tipo, a gente olha para o House of Cards, né? É menos absurdo que a verdade. A gente olha para o House of Cards e faz, cara, Frank Underwood é o cara mais mal da política americana. Os caras elegeram Donald Trump. Né? Tipo, a realidade é muito mais maluca. Eu tenho uma pergunta também para a Lúcia, na verdade. Porque você se cortou no meio e eu fiquei curiosíssimo porque você ia falar de sistemas autogeridos e você mostrou uma série de células nos PowerPoints e eu fiquei curiosíssimo para ver a correlação daquilo com o resto. Né? Então, lá, então? Sim. É que eu quis cumprir o horário, né? A gente, às vezes, consegue. Essa coisa da autopoésia. Então, exatamente, porque a gente está agora discutindo a questão da emergência, dos sistemas complexos, enfim. Na verdade, toda vez que se busca a ciência para se pensar algo que está ocorrendo na cultura, essa aproximação ela tem que ser muito cuidadosa, né? Assim, em termos de método. Aqui eu digo que, apesar de muita gente usar de uma forma totalmente tranquila a questão do autopoético, dos sistemas autopoéticos, né, da própria autopoese, se a gente recuperar lá o que Maturana e Varela falaram na década de 70, eles estão falando dessa capacidade de um ser vivo, no caso, né, de sistemas vivos, de se
produzir. Então, a ideia da poiesis aí ele traz lá de Aristóteles, no sentido de autocriação. Quando a gente fala disso para falar de processo de criação em rede, não necessariamente a gente está falando de algo que vai ser feito de uma forma espontânea. Agora, a emergência, sim. Então, por exemplo, vamos pegar primeiro o que é o conceito de emergência, para daí dar um exemplo. Emergência não só lida com a questão do bottom-up, né, das propriedades que vêm não necessariamente do sistema visto como um todo só, mas principalmente de algo que está mais abaixo dessas características do sistema, né? Às vezes, elementos até pouco conhecidos do sistema acabam tendo grande poder de transformação, mas principalmente com essa ideia de que o todo é sempre diferente ou maior. Tem gente que acha que é maior, eu acho que diferente é mais interessante ou mais complexo do que a soma das partes. É aí que eu acho que a complexidade nos ajuda. Então, essa emergência que a gente vê, por exemplo, vou pegar um caso aqui que foi conversado até com o Davi hoje de manhã, na Wikipedia, a gente vê a emergência lá em várias das páginas que vão sendo criadas, e até porque é um sistema que tem características bottom-up. Apesar de ter toda uma regulação hierárquica, talvez não seja tão bottom-up como se gostaria, em termos utópicos, né? De qualquer maneira, a princípio, qualquer pessoa pode tentar ir lá e a lógica da Wikipedia é que qualquer um pode ser um pôster, né? Alguém que vai lá e noticia. Então, o que a gente vê acontecer? Quando um assunto, de fato, está incomodando um grande número de pessoas, isso, por si só, pode gerar uma autopoiesis. Então, talvez não apareça para todo mundo, talvez, em algum momento, aquilo seja editado, que a gente tem acesso, é só de uma versão que foi estandarizada, né? Protocolar, padronizada. Porém, em vários momentos, na verdade, eu adoro essa imagem, porque essa é a imagem da mitose, né, quando a célula se divide para gerar outra. Mas olha só que legal, é quando a gente se divide, a ideia da complexidade. Nós temos que, estando na academia, na academia não, né, fazendo ciência, vamos voltar lá para aquela questão, a gente tem que ter uma postura de se autoquestionar, né? Fazer um espelhamento, pensar o oposto do que a gente estava pensando. Senão, a gente vai ficar realmente sem fazer a tal da autopoiese e negando a complexidade. Então, por isso, eu trouxe essa imagem no sentido de, olha, vamos ver o lado avesso do que a gente está falando. Eu sempre falo isso para meus orientandos, acho que até deve estar sendo repetitiva para eles. Assim, tenta inverter a pergunta, né? Tenta perguntar o oposto. Né? A próxima, isso só para falar das imagens. Tá. Essa aqui é uma propriedade emergente, todo mundo conhece essa imagem, que é a questão da por que a clorofila é verde. Ninguém sabe por quê. É uma propriedade emergente. Então, tem uma série de reações químicas que geram a visibilidade do verde. Então, essa imagem é sempre colocada, que a construção da complexidade a partir de padrões que se repetem de forma simples e geram uma coisa que não estava previsto de forma alguma nesse sistema. Aqui também é bem interessante, porque é isso, né? Quando eu não me lembro agora se esse... Deixa eu abrir aqui, pegar a cola. Acho que está se esse é dos líquidos... Deixa eu ver. Na próxima. Acho que está embaixo. Não aparece? No comentário está lá. Eu sempre confundo, porque eu trouxe 2. Não, eu teria que sair. Tem que sair do modo apresentação. Está lá embaixo. Bom, mas, de qualquer forma, dá para ver nitidamente, mesmo sem saber. Isso. Então, tem um pesquisador que eu gosto muito, algumas pessoas acham ele meio esotérico até, mas ele é meio interessante, o Rupert Sheldrake. Já ouviram falar? Que é da área de biologia. Na verdade, ele pesquisava embrião, comportamento de embrião, né? E ele, estudando essas transformações das células, ele fez várias propostas, entre elas a ideia dos campos morfogenéticos. Isso tem muito a ver com o comportamento viral no campo da comunicação.
Então, assim, ninguém sabe porque algumas coisas elas acabam sendo replicadas, reproduzidas. Eu falo que deve ser questões arquetípicas, questões do imaginário. A minha hipótese é essa. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco à tarde, né? Porque são questões que afetam a todas, questões universais. O imaginário que a gente está tentando cartografar no nosso grupo não é um imaginário individualizado, é o imaginário da cultura. Obviamente que ele tem várias facetas, ele é um imaginário de complexidade, ele não é uma coisa... até, acho que foi você que é orientada do Amalio, né? Eu sou orientada do Trivinho. Você citou o Amalio, né? A mestiçagem, então. Então, é uma coisa que eu converso muito com o Amalio, e a gente se entende muito bem, porque ele fala, nossa, isso que você está falando é a minha ideia do barroco e da mestiçagem. O que quer dizer? Que a cultura não pode nunca ser reduzida a uma cultura. É sempre culturas, é sempre plural, é sempre... E essa mestiçagem e essas contaminações que emergem são contaminações totalmente imprevisíveis. Não tem essa, vamos controlar, não é? E, realmente, quando a gente vê as representações da ideia de identidade nacional, de regiões e tudo mais, a gente vê que aquilo é muito artificial. Aí, sim, é o campo da ficção que é contado de tantas vezes que as pessoas acabam até acreditando. Mas, então, nos estudos do Sheldrake, ele verificou... Então, esse é bem conhecido, tá? Desculpem se vocês... se eu estou sendo repetitiva de contar essa história, mas ele é bem legal. Que é assim, quando você consegue gerar uma transformação de um determinado estado da glicerina, quando consegue, demora para fazer a primeira transformação. Mas quando consegue gerar uma transformação, todas as demais glicerinas da região ali, no caso do laboratório, elas são muito mais rápidas nesse processo. Então, é um tipo de comportamento que surpreende. Quer dizer, por que para fazer a primeira transformação, a primeira catálise, né, dá um trabalhão, e depois as outras todas já sabem, elas já foram comunicadas, então ninguém sabe dizer. Então, essa é uma propriedade emergente também. Com a própria vida. A vida é considerada um exemplo, né? Assim, é um sistema complexo, dinâmico, porque estamos vivos e não estamos mortos, né? Assim, ninguém tem como dizer. O estar vivo é uma propriedade emergente. Então, aí a gente vê que começou a formar ali, se dá para ver nitidamente, né? Parece uma mandala, uma conexão. Ao formar a primeira, que deve ter demorado muito, rapidamente todo o resto vai se unir. Isso a gente vê também em pássaros, em comportamentos de abelhas. Então, são coisas na natureza que surpreendem muito, né? E eu quis trazer a imagem, como eu sou movida à imagem, tem que mostrar, aí vai dar para entender. Além de ser bonito, né? É muito bonito, né? Lembra uma mandala mesmo. Bom, esse mapa eu trouxe como um mapa de complexidade. Eu adoro imagens, diagramas, quem me conhece sabe disso. E esse é sobre o metabolismo, eu não me lembro do quê, de alguma enzima. Da oxitocina, né? Então, assim, para metabolizar algo, a quantidade de rede, de relação. Então, às vezes, eu acho importante a gente olhar para essas tentativas, né? Porque isso aqui não quer dizer que o metabolismo é só isso. Tem coisas que não estão mapeadas. Como a gente está discutindo o método, o que é o método da cartografia da complexidade, da cartografia das redes. Ele é um método que parte do pressuposto que, ao cartografar, você está deixando de fora uma série de coisas. Um mapa, né? Todo mundo conhece a história do Borges. O mapa não pode ser igual ao território. Porque, se ele é igual ao território, ele não é um mapa, ele é o território. Vocês conhecem essa história? Que, né, é sobre a ciência, não é? Então, os cientistas queriam fazer um mapa tão acurado, que eles estavam reproduzindo tudo que havia no território. Então, aquilo deixa de ser um mapa. Então, a curadoria, a seleção, é mais ou menos o que acontece com a gente que está fazendo pesquisa. Quanta coisa temos que deixar de fora no nosso recorte? O que é fazer o recorte? É fazer um mapa. Você olha, isso não vai dar para falar, porque eu tenho que conseguir achar algo, ver as relações entre esse recorte de sistema que eu estou olhando, para poder falar alguma coisa, senão eu não vou falar, eu vou só descrever.
Então, a análise mesmo começa quando a gente faz a escolha cartográfica. E eu quis trazer porque isso aqui, na verdade, não é uma rede. Eu lembro que uma vez eu mostrei isso para o pessoal da computação, e eles disseram, isso aí. Na hora, eu me lembrei de quando a gente monta uma rede de computadores. Né? Eu falei, não é. Isso aqui é uma tentativa de entender um processo biológico. Né? E vocês sabem que a computação, cada dia mais, está querendo aprender com a biologia. Esse é a ideia de que eram sistemas separados, que muito tempo se falava, né? Ciências duras, ciências exatas, está totalmente equivocada, não combina com o que está sendo feito hoje em termos de pesquisa. Assim, vamos aprender a emergência, tudo que se sabe de emergência é de observação de ser vivo. Inclusive, aquele texto que a gente usou na sala de aula é da observação de um ser que é unicelular, que é um fungo que aparece na natureza numa determinada circunstância ambiental. Então, é um ser que existe, latente, é como um vírus, ele é um cristal, né? Na verdade é um fungo, e ele não é visível a olho nu, só que quando o ambiente está úmido, com uma temperatura tal, eles se unem. E essas células, ao se unirem, elas se tornam visíveis. É uma espécie de fungo que aparece nas árvores, em bosques, em parques. Quer dizer, aquilo lá está lá vivo o tempo todo, é um vivo morto, porque ninguém está vendo, não está nem se manifestando. De repente, eles se agrupam e se manifestam. Então, quando a gente pensa em processo coletivo, é mais ou menos isso. Para dar certo, tem que mexer com questões que afetam várias pessoas que estão adormecidas nessas questões, mas que, por algum motivo, elas podem ser acionadas, gerando reações em cadeia, e aí nós temos a manifestação de algo que pode ser tanto um Twitter bombando, né, como um mapa sendo totalmente registrado nas suas características emocionais, pessoais. Acho que foi isso por isso que eu escolhi essas imagens. Bernardo.